Fale Espírito Santo, vem, sinta-se em casa. Hoje nós vamos falar sobre os direitos do consumidor. E aí, pode ou não pode cobrar consumação mínima nos quiosques, bares e restaurantes, hein? Teve um caso absurdo na Serra que terminou em confusão. Vamos falar de autoestima. Você de casa se ama? Se cuida? Tá na sua melhor fase? E no nosso espaço gourmet, olha só que prato bonito, gente. É barriguinha de porco com purê de abóbora, um purê defumado. Daqui a pouquinho a gente vai te ensinar o passo a passo dessa delícia. Tá bonito, né? Mas isso é logo mais, porque a gente começa o programa de hoje com esse assunto. Imagine só essa situação. Você vai pra praia, senta lá na praia com sua família, né? Senta num quiosque, pede um refrigerante, aí vem o gerente e te expulsa do estabelecimento, hein? Difícil pensar nisso, né? Foi o que aconteceu ontem em um quiosque de Jacaraípe, na Serra. Uma consumidora se negou a pagar a consumação mínima no valor de R$100. Isso mesmo, você não ouviu errado não, viu? R$100. E se não bastasse essa cobrança de uma consumação mínima, ela ainda foi ameaçada pelo gerente, que estava com um facão nas mãos. A mulher contou que foi ofendida na frente de todo mundo que estava na praia e expulsa do quiosque juntamente com a família. Essas imagens que a gente está vendo aí são no mínimo revoltantes, né? Que absurdo. E aí, hein? O que o consumidor deve fazer numa hora dessa? Quais são os nossos direitos? Vamos bater um papo sobre isso? Aposto que você aí de casa já passou por uma situação parecida. Aqui a gente recebe o advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio França. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Fale Espírito Santo, Sérgio. Comece explicando pra gente. Consumação, né? Quando a gente senta no restaurante, num bar, num quiosque, é permitida essa cobrança ou não? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. A consumação mínima ela é vedada expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nesse artigo 39, no rol taxativo de práticas abusivas, que é justamente limitar o fornecimento de determinado produto ou serviço a limites quantitativos, né? Infelizmente, o que a gente vê muito na prática, no mercado de consumo, principalmente em época de verão, em quiosques, estabelecimentos perto das praias, são aqueles avisos nas cadeiras de cobrança de consumação mínima para quem sentar ali, quem quiser desfrutar daquele local. Mas isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor ele tem o direito de adquirir produtos ou serviços nesse mercado, em qualquer estabelecimento de mercado de consumo, nos limites que assim desejar. E não o estabelecimento tem que lhe impor aquele quantitativo e que deveria, em tese, consumir naquele local. Em resumo, isso é proibido. Então a gente volta a frisar aqui no Fale Espírito Santo que não é permitido cobrar consumação mínima, mesmo que o estabelecimento coloque lá em letras garrafais, aqui quem manda sou eu e para sentar aqui tem que consumir no mínimo X reais. Mesmo assim, Sérgio? Mesmo assim, Roberta, é o que a gente chama de cláusula nula, de pleno direito. A gente vê muito isso em estabelecimentos, por exemplo, que cobram multas por perda de comanda, e isso já é amplamente difundido no entendimento do Poder Judiciário, que isso é prática abusiva, além de ser uma prática abusiva, é uma cláusula nula de pleno direito. Então isso acaba não funcionando de nada. Então mesmo se o estabelecimento colocar ali de forma ostensiva um aviso de que há cobrança de consumação mínima, essa cláusula é considerada nula de pleno direito, então ela não é válida. E nem por pessoa, e nem por grupo, nem por mesa? Nem por mesa, nem por pessoa, nem por grupo, de forma alguma. O consumidor ele tem o direito de usufruir do produto ou serviço nos limites quantitativos que assim desejar. Se ele quer consumir pouco ou quer consumir muito, isso depende ali do próprio consumidor. No caso, o estabelecimento ele detém o risco da atividade, que é o risco do negócio. Então, já que ele se propõe a fornecer esse serviço, a comercializar esse produto no mercado, ele tem que assumir esse risco da atividade, que é o que de disponibilizar aquela estrutura física, mas mesmo assim o consumidor optar por não consumir aquilo que, por exemplo, o fornecedor ali ansiava que ele pudesse consumir. Agora vamos nos colocar no lugar dessa cliente que estava numa praia, aqui na Serra de Jacaraípe, sentou no quiosque, mesmo que ela tivesse visto no cardápio ali, olha, tem que ter uma consumação mínima, mesmo que tivesse tido essa abordagem do garçom, você está deixando bem claro aqui que isso é proibido, não pode cobrar consumação mínima, o que a cliente deve fazer? Qual é a orientação? Quero sentar aqui,
vou comer, vou almoçar, vou tomar um refrigerante, e aí? Ela deve intervir nessa abordagem ou não? Deixa no final, na hora de pagar a conta, vir a surpresa e bater de frente. A gente fica numa situação difícil, né? Exato, é uma situação bem complicada. O consumidor que verificar a ocorrência dessa prática abusiva, né, ele tem que documentar, assim como a consumidora fez, né, documentar da forma que for possível, né? No caso, a consumidora fez a filmagem, né, você pode fotografar, e aí procura o estabelecimento, o gerente do estabelecimento para poder questionar, né, essa prática, porque ela é considerada abusiva, ela não é permitida, então ele tem que fazer uma denúncia no PROCON, né? Os PROCONs municipais e o próprio PROCON estadual dispõem de agentes de fiscalização, né, que vão até esses estabelecimentos aí para poder fiscalizar a ocorrência dessas práticas abusivas, né, e se constatada essa prática, vai acabar arbitrando uma multa, né, acabar penalizando o estabelecimento. Então, o estabelecimento que insistir nessa prática, ele pode ser multado? Exato, pode ser multado. Você tem mais ou menos uma noção de como que pode funcionar essa multa? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas denunciando e nada acontecendo, né? Por isso que muitas pessoas concordam, não tem outra alternativa, né? Acaba pagando por essa consumação mínima. Os órgãos de defesa do consumidor, eles dispõem desses fiscais justamente para poder apurar essas práticas abusivas, né? E a gradação da multa vai depender da gravidade do fato, né? Vai depender da reincidência, vai depender de uma série de fatores que são dispostos no próprio Código de Defesa do Consumidor e em decretos estaduais, se for o PROCON estadual, em decretos municipais, dependendo dos PROCONs de cada município. Mas são multas que são bastante significativas, né? E não só multas, né? Temos várias outras penalidades que podem chegar até a cassação do alvará de funcionamento, suspensão das atividades também. E olha só, nós pedimos um vídeo sobre essa confusão aí para o presidente do Sindibares, o Rodrigo Vervlutti. Vamos ver o que ele disse, acompanhe. É importante que as pessoas entendam que todo mobiliário pertencente ao bar e ao restaurante tem como propósito servir aquele cliente desse bar, desse restaurante. Então, em beira de praia, isso é muito comum, esses estabelecimentos se preparam para receber, seja o cidadão, seja o turista, para servi-lo da melhor forma possível. É claro que essa relação que é privada entre o bar e o cliente deve ficar muito clara. No momento que ele chega, deve estar visível, deve ser esclarecido para ele se há ou não alguma consumação mínima, se há algum aluguel ou alguma cobrança por estar no ambiente privado do estabelecimento. Obrigada, Rodrigo Vervlutti, presidente do Sindibares, pela sua participação aqui no Fale Espírito Santo. A gente entende, né, que o empresário, o dono do estabelecimento, fez um grande investimento ali, que não foi barato, né? Principalmente na compra dos equipamentos, na compra de mesas e cadeiras. Mas a gente já está ouvindo aqui de um especialista em direito do consumidor, o advogado Sérgio França, que isso não justifica uma cobrança de consumação mínima, né, Sérgio? De forma alguma, não justifica, né? E como o presidente do Sindibares bem colocou ali, é um estabelecimento privado, mas ele presta um serviço no mercado de consumo. Então, quando ele se propõe a prestar esse serviço, ele tem que arcar com o risco do negócio, que é a teoria do risco-proveito, né, prevista no CDC. Então, todo o mobiliário, todo o maquinário, toda a decoração, né, que é colocada ali à disposição dos consumidores, isso faz parte da diferenciação, né, na prestação daquele serviço. E é justamente aquilo que vai atrair o consumidor para o seu estabelecimento. Então, esse risco ele não pode ser levado para o consumidor. O consumidor ele tem que pagar efetivamente aquilo que ele consumiu, não lhe pode ser imputada a consumação mínima, né, limites quantitativos para que possa consumir, porque a diferenciação na prestação desses serviços é a cargo do fornecedor. Ele que vai, né, chamar ali a atenção dos consumidores ali com sua ornamentação, com a diferenciação na prestação desse serviço, mas não pode de forma alguma ali inverter essa lógica em favor do consumidor. Temos várias participações aqui no Facebook. Eu vou ler agora o comentário da Miriam Gilmar Fernandes. Primeiro, ela parabeniza a gente pelo assunto. Ela falou que tem escutado muitas reclamações de um certo quiosque na Curva da Jurema, que nós, inclusive, já falamos sobre esse assunto, tá? De um quiosque também na Curva da Jurema, um assunto recente agora no verão. E aí eu aproveito, já que o presidente do Sindibares, o Rodrigo Vervlutti, tocou nesse assunto, que muitos quiosques investem em decorações diferenciadas. E aí eu trago essa pergunta agora para o Sérgio França, que a gente vê
que empresários investem, né, num quiosque diferenciado, com uma decoração temática, e ali tem ambientes que cobram uma consumação mínima. Não é todo o quiosque, ó, essa área aqui, esse bangalô, vamos dizer assim, que é o nome da moda, ou então esse lounge, né, aqui existe uma consumação mínima, mas para sentar aqui nessa mesa, não. E essa prática pode, Sérgio? Nós temos a diferença dessa prática para venda casada, né? Dentro do estabelecimento, o consumidor não pode ser impedido de utilizar, de consumir aquele produto ou serviço, limitado a limites quantitativos. Mas dentro desse estabelecimento, nós temos aí o comerciante, por exemplo, que investe, né, ali em ambientes personalizados e diferenciados dentro desse estabelecimento, com mobiliário diferente, né, para caso o consumidor queira utilizá-lo. Esse serviço diferenciado, ele pode sim ser cobrado, mas ele não pode ser cobrado única e exclusivamente por meio da venda casada, né? Tem que ser ofertado ao consumidor várias possibilidades de adquirir aquele serviço. Então, assim, você pode utilizar determinado lounge dentro do meu estabelecimento comercial. Eu não posso limitar a limites quantitativos somente. Eu posso ofertar ao consumidor ou o pagamento de um valor para poder utilizar aquele serviço, ou caso queira, e fica a livre opção do consumidor, caso ele queira, optar pela consumação mínima. O que não pode é essa consumação mínima dentro de ambientes diferenciados dentro do estabelecimento ser a única possibilidade ofertada ao consumidor. Tem mais perguntas aqui. A Débora Bermudes de Freitas, ela toca num assunto muito importante que eu também já vi muita gente fazendo isso. Ela quer saber se a pessoa pode levar a própria bebida dela e consumir no quiosque. Já vi muita gente fazendo isso, né? Leva o isoporzinho com cerveja, com refrigerante, senta no quiosque. Moço, me vê uma porção de batata frita, mas a bebida é da pessoa. A comida é do quiosque. Isso é permitido? Sim, é permitido, Roberta, porque muitas vezes o produto que o consumidor acaba levando para aquele estabelecimento é um produto que não é comercializado ali. Mas né? E se for? Mesmo se for comercializado, isso entra na teoria do risco-proveito. O que o consumidor consumir ou não naquele estabelecimento cabe única e exclusivamente a ele. Inclusive é vedado uma prática que é bastante comum, que é de você proibir a aquisição de produtos ou serviços. Você está sentado ali num estabelecimento, você adquirir de ambulantes ou de outro estabelecimento, por exemplo. Você ficar vinculado à aquisição somente daquele estabelecimento. Isso também é vedado e isso caracteriza a venda casada. Então, o consumidor ele pode levar ali sua própria bebida, né, seu próprio alimento, e pode também optar por fazer essa consumação híbrida, né? Ele consome dentro do estabelecimento e também levando ali o que ele deseja consumir, porque isso entra na teoria do risco do negócio. Mesmo, então, que o estabelecimento tenha aquela marca daquele produto, vamos dar um exemplo aí, tem uma marca de água, ele vende essa marca, eu levei também a água, se eu consumir, primeiro que eu não preciso necessariamente consumir, então. Não, né? Não precisa. Não preciso pedir a batatinha frita para sentar e tomar a minha água, não preciso. Não. Né? Então, quer dizer, mesmo que o estabelecimento tenha aquela marca daquele produto, nada impede de eu levar o meu e consumir ali. Sim, porque é previsto realmente no Código de Defesa do Consumidor essa questão da venda casada. Então, o consumidor ele pode levar ali o que ele deseja consumir no estabelecimento, pode utilizar aquela estrutura, desde que ele acabe consumindo também alguma coisa, né, ali no próprio estabelecimento, porque a gente tem a figura da boa-fé objetiva. E ela é válida para as duas partes. Ela é válida para o consumidor e também para o fornecedor. Né? Então, assim, seria uma prática desarrazoada por conta do consumidor, por parte do consumidor, também levar tudo aquilo que ele for consumir e utilizar somente a estrutura física ali, né, do estabelecimento comercial. Então, aí a gente vai depender da questão da boa-fé objetiva. Mas o estabelecimento proibir, o estabelecimento vedar isso do consumidor levar o seu alimento ali, um determinado alimento que deseja consumir, isso não pode. E a gente vê muito isso acontecendo, né? Principalmente agora no verão. E essa lei vale para todo o território brasileiro. Exato, é o Código de Defesa do Consumidor, né, que traz todas as regras, todos os princípios que regulam as relações de consumo em todo o país. Então, o que é válido para qualquer região, inclusive para regiões turísticas, né, em que a gente vê muitas vezes essas práticas ocorrerem de forma assim, mais clara do que em outras áreas que não são turísticas. Tá certo. Sérgio, continua com a gente, não vou me despedir dele ainda não, porque daqui a pouquinho a gente vai tocar no assunto sobre a falta de água que a gente está acompanhando, gente. Já tem 7 dias, 8 dias que a população de Vitória está sem água. E aí?
você também vai falar para a gente sobre esse direito do consumidor. E só para concluir esse assunto que a gente estava falando agora, sobre a consumação mínima, em nota, gente, o PROCON da Serra reforçou que a consumação mínima é uma prática abusiva e que os casos devem ser denunciados e que todos os comerciantes da orla são orientados sobre a proibição dessa cobrança, tá bom?